Olá, amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 29 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, Análise de Investimentos. Te convido de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. Procedimento bem simples. É só você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, na imagem inscreva-se, e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se de assistir ao máximo, ou seja, aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado existente aqui no canal. São vários vídeos de aprendizado aí bem curtos que você pode agregar o máximo de valor possível ao seu conhecimento aí no mercado de renda variável. E aqui, para que você possa receber as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, no seu celular, no seu desktop, as carteiras de ações, por falar nas carteiras de ações, carteira exponencial e carteira de perspectiva, tem atualização na próxima segunda-feira, das duas. Então tem a carteira de fevereiro e tem a carteira da próxima semana, a carteira exponencial. Receba isso aí todas as vezes no seu celular, no seu desktop. E mais informações relevantes, acompanhamento de todas as operações, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar além do Ibovespa e do mini índice mini dólar PTR4 Vale 3, que são os ativos que eu falo em todas as análises de fechamento. Venho comentar aqui sobre BRPR3, CEMIG 4, LOGN3, ITUB 4, BBDC 4. Depois eu falo de CSNA3 e PSSA3. Começando pelo Ibovespa, nós temos um dia aqui de queda de 0,94%, dois dias de pancada para baixo, 2 dias de correção. Ibov bate naquela região que eu falei que aqui é o ponto de relevância de avaliar realmente se comprador está mais forte ou se vendedor está mais forte. Então, o que vai ficando no pregão de hoje é que o vendedor está mais forte. Lembrando, a informação que o gráfico deixa aqui para a gente, em termos de leitura, na minha leitura, é que houve muita força para jogar o preço aqui para baixo, o Ibov aqui para baixo, anulando a tendência de alta. E aí vem a tentativa de subida, se voltar para cima de 117 mil pontos, começa a gerar um sinal de que os compradores seguem mais fortes que os vendedores. Mas nesse momento, olhando para o curtíssimo prazo, a gente, pelo menos eu vejo uma leitura mais de que os vendedores começaram a tomar controle da situação, pelo menos em termos de curtíssimo curto prazo. Perda da mínima do pregão de hoje, que está em 115,163, por enquanto até o presente momento, representará uma chance maior de queda. Ibov entra em tendência de baixa de curto prazo se perder a mínima deste grande dia de queda que foi em 114,375. Então perdeu esse patamar aí, tendência de baixa de curto prazo, que ficaria ainda alinhado com a questão da correção do gráfico semanal dessas 7 semanas para cima. A gente teria que correção nesse momento da quarta semana, então poderia ter mais correção, seja no preço ou no tempo aí nas próximas semanas, no índice Bovespa, sem uma mudança imediata da tendência de alta de médio a longo prazo. Futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato, pode ser agora, pode ser no decorrer da análise. G60 do mini índice, tendência de baixa. Como é que fica então para o próximo pregão? Abaixo desse patamar, principalmente, abaixo da região dos 116 mil pontos, foco em venda. Subiu aqui no gráfico de 10 minutos, girou no gráfico de 10 minutos que eu falo isso aqui, ó. Subiu no gráfico de 10 minutos, girou sinalização de topo abaixo, topo descendente abaixo dos 116 mil pontos, foco em buscar a operação mais na ponta vendedora. Ficou também aqui de lado e gerou pivô de baixo, também foco maior em operação na ponta vendedora. Teria um interesse maior de fazer a operação mais de topo descendente do que o do pivô de baixo nesse momento, ou seja, teria que o ideal que tentasse subir e que gerasse topo. Não precisa bater em 116 mil pontos. Só gerar um topo descendente, testando até a média, seria ainda melhor. Seria possibilidade de trabalhar na venda, seja no gráfico de 10 ou até mesmo no gráfico de 5 minutos. Para voltar a focar um pouco mais em operação na ponta compradora, o ideal seria o quê? Abre para cima de 116 mil pontos e gera sinalização de fundo no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dos 116 mil pontos, mais interessante para se buscar a operação de compra, que aumentaria a probabilidade de poder buscar uma região de 116.530. Teria um espaço razoável ali em termos de pontos para buscar esse outro nível de resistência. Então, primeiro nível de resistência importante na faixa de 116 mil pontos. Tem um aqui intermediário na casa dos 115.805, que pode ficar atento também nesse patamar para o próximo pregão. 115.805, 116 mil pontos,
local onde pode tentar subir, bater e voltar a cair. Qual outra forma também de buscar a entrada na ponta compradora? Se vier aqui para baixo, chegar aqui para fechar esse gap de alta lá na casa dos 114.670, 114.595, veio aqui, gerou algum sinal de fundo, G60 no G30 e volta a ficar um pouco mais interessante para buscar operação de compra de fundo ascendente, preferencialmente gráfico 5 e 10 minutos. Enquanto nada disso acontecer, foco maior em venda no mini índice. Seguindo então para o dólar no pregão de hoje, boa alta, bela recuperação, alta de 0,82%. Dólar vindo para fechar acima de um patamar que já tinha sido testado e não tinha conseguido. Região aqui na casa dos 4,221, então o dólar vindo para fechar acima, se não alterar muito para o fechamento. Temos aí um cenário mais positivo então para cima, porque vinha num movimento de queda que bateu hoje, comentei isso no radar do mercado, bateu hoje em cima do gap basicamente 483,5 e aqui a mínima 483, ou seja, bateu exatamente no suporte do gap de corpo, olhando para o G60, o que é que aconteceu? Quando fez esse candle aqui, o que é que eu mencionei no radar do mercado das 10h45? Foco em compra. Enquanto o dólar não voltasse para baixo, olhando aqui para o gráfico, enquanto o dólar não voltasse para baixo desse nível aqui para se buscar a operação de venda de topo descendente abaixo dos 497,50, quem me acompanha aí no radar do mercado vai lembrar desse número, foco maior em compra. Melhor ainda onde, que eu tinha comentado, acima de 4,204, enfim, vindo para cima desse patamar, ficaria mais interessante renda. Olha só que entrada aqui no dólar de termo de pivô de alta, de fundo ascendente, enfim, que entrada no dólar. Aqui também gerou um fundo ascendente, ó, mais uma sinalização de fundo ascendente que gerou um movimento para cima. Dentro desse atual contexto, recuou no dólar no gráfico de 10 minutos, gerou sinalização de fundo ascendente acima dessa região que está sendo rompida aqui agora na faixa dos 4.226, 4.225,5, até um pouco abaixo do que isso, gerou sinalização de fundo, foco em buscar a operação na ponta compradora. Veio para baixo desse patamar, principalmente ganhando alguma força maior para baixo, gerando depois topo descendente para baixo dos 4.224, 4.225, foco um pouco maior na operação na ponta vendedora. E melhor ainda se fosse para baixo desse nível aqui, ó. Esse seria o nível mais importante de suporte do dólar que eu vejo nesse momento, na região dos 4.217. Então, nessa faixa aqui de pontos, vindo para baixo desse patamar, topo descendente seria mais interessante para venda no dólar, mas o foco nesse momento maior para a ponta compradora. A outra forma de buscar venda seria esticar mais para cima e depois gerar sinalização de topo. Para aí sim, conforme eu comentei o contrário no mini índice, né, de chegar lá no patamar de suporte e gerar fundo, aqui seria esticar um pouco mais esse movimento para cima, gerar topo no G60 ou topo no G30. Ficaria mais interessado em tentar pegar um pedaço desse movimento de baixo através de um gráfico de menor periodicidade, como o gráfico de 5 ou de 10 minutos, topo descendente. Ações, PTR4 no dia de hoje, leve alta, 0,17%, já saiu aqui do leilão de fechamento, então basicamente estável, dentro de um movimento de subida, sem nenhuma sinalização ainda que me levaria a comprar a ação no swing trade, bateu num nível aqui de resistência, segundo dia consecutivo e não consegue ficar acima, então esse ativo nessa faixa aqui de preço não me interessa muito para buscar a operação de compra, para abrir compra. Para quem está comprado, aguardaria pelo menos o pregão de amanhã, pregão dessa quinta-feira, para posicionar o stop abaixo da mínima do pregão de quinta-feira, em termos de na sexta, né? Isso seria uma mudança na sexta-feira, para a condução de uma operação que quem está comprado é contra a tendência do preço. No meu caso, eu ficaria mais interessado em abrir compra na hora que essa ação pelo menos gerar sinalização de alta acima desse gap aqui de baixo, dos 29,30, e melhor ainda se for acima desse outro nível aqui de um fundo na casa dos 29,52, ou seja, sinalizações de alta de fundo ascendente ou pivô de alta acima dessa faixa de preço que eu acabei de citar, foco maior em compra. Se vier aqui de maneira fraca, ficar patinando aqui, gerar topo descendente, foco maior em buscar a operação de venda de swing trade em Petro. Vale 3, dia de hoje, queda de 0,88%. Tá? Ativo superou a máxima do pregão anterior. Hoje já tentou dar continuidade ao movimento de subida, não conseguiu. Perdeu aqui a mínima deste fundo, lógico. Logo está ainda dentro de um movimento de queda. Pode ficar aqui de forma lateral, muita força para baixo, o que vai representando a chance maior de poder ter algo mais para baixo. Mas se ela vier aqui ainda, ó, perdendo força nessa queda e gerar algum sinal de alta, aí sim me interessaria muito mais do que esse aqui,
para se buscar uma compra contra a tendência, não tem a tendência de alta apoiando ainda a Vale 3 para fazer uma compra. Lembrando que o teto principal para uma entrada de compra que ela venha a gerar nos próximos pregões seria essa faixa aqui de preço que eu já citei nas últimas análises, R$ 53,30 a R$ 53,80. E o suporte mais próximo, tenho aqui por volta dos R$ 50,69, mas o mais relevante mesmo é aqui, ó, nessa região de dois topos basicamente anteriores, uma pequena parada que volta e volta a subir, enfim, uma região ali em torno dos R$ 50,10 a R$ 50 número redondo. Abaixo disso, suporte em fundo em 48,88. BRPR3, recomendação de compra no pregão de hoje, na superação aqui na máxima do pregão anterior. Então, superando aqui a máxima do pregão anterior, sinalização de entrada no ativo. Essa recomendação foi executada, passando os dados desta compra, ela fechou em alta de 1,34%. Entrada por volta dos R$ 15,86, stop da operação em R$ 15,39, que é abaixo aqui dessa mínima, em R$ 15,39. Risco, então, de 2,96% nesta operação. E isso representando aqui um objetivo lá para 16,80, alocando 17% do capital total nesta operação. Então, ativo que a minha expectativa ainda é mais positiva para o papel. Vamos ver se ela consegue confirmar isso. Se, logicamente, o stop está aqui, mas se o próximo pregão fechar aí abaixo da média móvel de 13 períodos, saída na perda da mínima desse candle, o stop aqui é sendo acionado de imediato se amanhã oscilar abaixo desse patamar. Então, vamos ver se ela consegue permanecer acima de um patamar aqui que era resistência. Fechou acima, ficou brigando para ver se volta para cima, fechou hoje acima. Um sinal um pouco maior de força para a nossa posição é ela permanecer acima desse patamar de R$ 15,75 a R$ 15,70. CEMIG 4, seguimos na ponta compradora, foi lá testar uma resistência desse topo anterior, dois testes aqui nessa faixa dos 15, por volta de 15,64, segue dentro do movimento de subida, reposicionamento do stop vai ficar aqui para baixo da mínima desse pregão, ou seja, em R$ 15,31, ou seja, se não abrir com gap de baixa, essa operação já seria uma operação de sair no 0 a 0, porque a entrada inicial foi R$ 15,29, se perder a mínima deste pregão aqui, que seria ali a saída por volta dos 15,31, 15,29, enfim, na região ali do 0 a 0, essa posição. Agora, logicamente, se abrir com gap de baixa, a gente ainda sairia no prejuízo, mas o stop vai ser reposicionado para R$ 15,31. Vou formalizar isso dentro do canal DV Invest, que é para chegar essa informação no seu celular, no seu desktop, já mencionado no início dessa análise. Depois aqui disso, vamos falar da Log N3, que fechou abaixo da média móvel de 3 períodos. Então, o ativo gerou uma forte alta, que veio inclusive para cima desse gap de baixa, gap lá na faixa dos 24,16, fechou bem. Então, não deveria ter voltado para baixo, pelo menos em termos de perspectiva, né? Fechada para baixo da média móvel de 3 períodos. Então, pode gerar ali a saída, um reposicionamento do stop para baixo da mínima do pregão de hoje. Em vez de manter o stop aqui embaixo, o stop ficaria aqui abaixo dessa mínima. E isso já aconteceu em outra operação, que eu saí, o ativo continuou caindo, o outro ativo eu saí, gerou sinal de alta, entrei de novo pelo G60 e terminou dando certa operação, enfim, pode acontecer também a partir do próximo pregão. Por enquanto, não está tão claro que isso venha acontecer. Perdeu essa mínima, eu teria que avaliar para ver se gera uma nova possibilidade de compra pelo gráfico de 60 minutos. Então, mais um que tende aqui ter reposicionamento de stop a partir do próximo pregão, CEMIG 4, Log N3, tá? E aqui BRPR3 nenhuma alteração. ITUB 4, queda forte aí da ITUB 4, candle forte, né, de baixa, queda de 1,55%, a ação continua dentro da sua tendência de baixa de curto prazo, mais uma vez os bancos antecipando aí o movimento do mercado. Os bancos deram um sinal antecipado no sentido, já tinha comentado quando isso aqui aconteceu, de, em média, desde quando eu acompanho o mercado, os bancos dão antecipada, ou seja, perdeu a tendência, porque como o banco tem um peso grande no Ibovespa, são ITUB, BBDC4, BBS3, termina puxando o índice, consequentemente a média, apontando para alguma reversão do mercado. Demora às vezes um pouquinho, como aconteceu, mas o que está acontecendo agora, justamente o Ibov já reverteu a tendência, já não está mais em tendência de alta, os bancos já estão em tendência de baixa, o Ibov ainda não está em tendência de baixa, mas vai apontando para isso. Se a gente olhar para o gráfico semanal da ITUB 4 aqui, está o Unibanco,
tendência já não é mais de alta, tendência já é uma tendência indefinida no médio prazo e aqui já no curto prazo uma tendência de baixa nesse momento. Vejo oportunidade de compra? Não vejo oportunidade de compra neste momento. Não vejo um sinal que me leve a comprar. Tendência de baixa no curto prazo e tendência indefinida no médio prazo, acredito que ainda tem papéis mais interessantes do que os bancos nesse momento para buscar alguma compra. O que é que me levaria a buscar entrada em cima de TUB 4? Principalmente se ela voltar para cima desse patamar e passar a gerar fundo ascendente, região ali por volta dos 34,60. Falei principalmente. Poderia avaliar a entrada aqui se voltar para cima desse nível e gerar fundo ascendente também? Poderia. Né? Poderia buscar essa entrada aqui se gerasse fundo ascendente para cima dos 33,50. Mas ainda não vejo essa entrada se encaixando ainda de maneira logo agora dentro da minha expectativa aí de metodologia de entrada. Então temos o suporte imediato para a ação lá na faixa dos 32,49, que é esse fundo aqui, que é essa região de fundo aqui. São dois fundos gráfico semanal, né? Na faixa dos 32,59 e 32,49. Abaixo disso tem um gap ali de corpo ainda que ficaria na faixa dos 32,15, suporte, e aí mais abaixo a gente já estaria falando lá na casa dos R$ 30,66. BBDC4 também gerou um sinal negativo no pregão de hoje, queda de 1,43%, tendência de baixa de curto prazo, anulando um grande candle de alta, ou seja, gerou aqui um grande candle de alta, mas não foi nem para cima, né? Nem superou a máxima, nem ficou acima da média, enfim, não deu sequência, ou seja, os compradores mostraram a cara num determinado pregão, mas não deram sequência nos pregões seguintes e hoje os vendedores anularam a reação por parte dos compradores. Então, qualquer sinalização para se ter um sinal de perda de força nessa tendência passaria não só na BBDC4 como no TUB4 por um retorno do preço a partir de amanhã para cima dessa máxima aqui. Já seria um sinal de perda de força na tendência. No caso de BBDC4 para cima dos 33,92. E aí mudaria a tendência se voltar para cima desse nível aqui, que é basicamente um gap ali de R$ 34,76. Que é esse gap de corpo aqui, que funcionou aqui como resistência junto da média, vem para cima desse patamar, gera fundo ascendente, foco mais em compra. Inclusive passaria por dois gaps, né? Tem esse gap aqui e tem esse gap aqui. Esse já funcionou como resistência e esse pode funcionar como resistência mais adiante, que está aqui na casa dos 34,35. Em termos de suporte para essa tendência de baixa de BBDC4, a região mais significativa ela está chegando aqui, já está invadindo um pouco essa região, que é na faixa dos 33,07 até um patamar de 32,89, a faixa mais importante que eu vejo de suporte. O ponto mais baixo do suporte, R$ 32,28. Ponto de suporte de BBDC4 que pode trazer algum sinal de reversão dessa atual queda. No gráfico diário, o suporte principal está aqui em 32,47, nessa região aqui de dois fundos anteriores. Na sequência, vamos falar aqui de CSNA3, que está aqui numa sequência forte de queda. Ponto ruim disso, porque eu tenho um papel, né? Esse papel está na minha carteira perspectiva, na carteira mensal. Então, olhando para o gráfico mensal desse ativo, dentro de um fundo ascendente, mais um mês já está caindo aí 5,32%, logicamente prejudicando um pouco o resultado da carteira, que ainda está muito bem nesse mês. Vamos ver como é que vai fechar, né? Está deteriorando aí o resultado, mas por enquanto ainda está muito bem o resultado da carteira. Temos aqui o papel em cima de um ponto que eu considero relevante. Essa região aqui de topos anteriores, que é uma região ali por volta dos R$ 13,42, tá? 13,36, daqui tem 13,14, enfim, tem uma faixa importante aqui de suporte num prazo acima. Outro ponto, né? A tendência já é de alta no gráfico diário? Não, a tendência já não é mais de alta. Sinalização forte para baixo, perdeu alguns fundos ascendentes, os últimos fundos ascendentes, logo já não tem mais uma tendência de alta. Daria para buscar uma compra baseada no suporte? Inclusive, olhando para o gráfico semanal também, olhando aqui o gráfico semanal, teria uma região aqui que é justamente aquele patamar que eu acabei de comentar, aqui suporte, que funcionou como resistência, agora pode funcionar de novo como suporte, inclusive aqui na faixa dos 13,33 do gráfico semanal, um gap de corpo, pode funcionar como suporte. Mas para eu buscar qualquer tipo de compra que não tenha mais uma tendência apoiando, teria que ter algum candle aqui de recuperação, alguma sinalização de reversão, para buscar uma compra através da superação da máxima do candle anterior e preferencialmente que esse candle não seja um candle tão grande para cima. Por quê? Porque vai ficar muito em cima já de uns tetos, de algumas resistências, como por exemplo 13,96 seguido de 14,05. Faixa de resistência de imediato em CSNA3. Depois desse teto, se ela conseguir ultrapassar esse patamar,
O outro nível de teto seria essa região aqui de topos anteriores com fundos anteriores, ou seja, na faixa ali dos R$ 14,69 a 14,66, 14,69, enfim, essa faixa aqui de preço. Começando, na realidade, em 14,63 até os 14,69, zona de resistência mais relevante para CSNA. Então, não vejo entrada nesse momento, em termos de curto prazo, em termos de swing trade. Logicamente, ao fechamento desse mês, vou avaliar se vale a pena continuar com ativo na carteira, perspectiva ou não, que aí vai ser divulgada na segunda-feira uma nova carteira. E por último, vamos falar aqui de PSSA3, que no pregão de hoje apresentou aqui uma bela alta de 3,11%. Para quem compra candle de força rompendo resistência, essa é uma das possibilidades de entrada. Só que olha o tamanho desse candle em relação à volatilidade média do ativo. Um candle que basicamente aqui bem maior do que a volatilidade média, R$ 1,42 para R$ 2,58, quase que 2 vezes a volatilidade média. E aí o stop fica bem grande, né? Pensando que a operação pode dar errado, pode. Enfim, e para dar bem certo, que seria a relação risco-ganho de 1 para 2 ou 1 para 3, vai ter que exigir muito para cima porque o stop vai ficar grande. Então não se encaixa a entrada de imediato para mim, mas é um sinal bem interessante que traz uma expectativa de poder ainda ter algo mais para cima, seja através de buscar uma entrada com fundo ascendente no gráfico 60 minutos, ou até mesmo mais adiante, mais para a próxima semana, fundo ascendente no gráfico diário dessa ação. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.